A dor da disciplina pesa gramas. A dor do arrependimento pesa toneladas. Você já se perguntou quantas vezes a sua vida foi parada por uma desculpa? Não falo das grandes desculpas. Falo das pequenas, disfarçadas de lógica, de cansaço, de depois eu faço. Sabe aquele só mais 5 minutinhos? Ele se veste de descanso, mas é um ladrão de destino. Vivemos numa geração que idolatra o conforto, mas esquece que nenhum herói nasceu em berço esplêndido. Não foi na zona de conforto que Moisés levantou o cajado. Não foi descansando que Paulo escreveu cartas que mudaram o mundo. Não foi em repouso que Jesus venceu o deserto. A verdade é uma só. Ou você alimenta seu propósito, ou alimenta sua desculpa, mas nunca os dois. Pausa. Pense agora. Qual é a desculpa que tem mais te dominado? Falta de tempo? Falta de apoio? Falta de motivação? Cuidado. Porque a desculpa parece inofensiva no início. Ela chega com voz suave, mas aos poucos te aprisiona, te convence de que você não pode, não consegue, não nasceu para isso. E quando você percebe, o tempo passou, o sonho esfriou, a chama apagou. Mas existe um outro caminho, e hoje você vai lembrar que ele existe. Hoje você vai se reconectar com sua força, com sua disciplina, com a versão de você que nunca se acovardou, porque está na hora de decidir. Ou você continua se traindo, ou começa a se superar. Platão dizia: a primeira e maior vitória é conquistar a si mesmo. E talvez essa seja a batalha mais silenciosa que você trava todos os dias, porque ninguém vê quando você desiste. Ninguém aplaude quando você procrastina. Ninguém aponta quando você se sabota, mas você sente na autoestima que despenca, na frustração que se acumula, na dor de dormir sabendo que podia ter feito, mas não fez. A desculpa é traiçoeira. Ela não chega com avisos, ela sussurra no seu ouvido. Hoje não dá. Você não está pronto. Comece na segunda. Você precisa descansar, e é aí, nesse exato momento, que a sua força é testada. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de encarar. Disciplina não nasce da motivação. Disciplina nasce da decisão. É quando você acorda e diz: eu não estou com vontade, mas eu vou. Está difícil, mas eu continuo. Eu estou com medo, mas eu ajo assim mesmo. É quando você para de esperar estar pronto e decide estar presente. Certa vez, Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração e pai da logoterapia, escreveu: quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Essa é a virada de chave. Você não precisa esperar o cenário mudar. Você precisa mudar o que faz com o cenário. Porque a desculpa é sempre uma fuga. E fugir do que te assusta é fugir de quem você nasceu para ser. Imagine um guerreiro, ferido, cansado, com o corpo sangrando. Ele olha ao redor e vê um campo de batalha tomado pelo caos. O inimigo é grande. O medo é real, mas mesmo assim, ele se levanta, não porque está sem dor, mas porque ele sabe que a dor não é desculpa para abandonar a guerra. Esse guerreiro é você, e a sua batalha é diária, contra a voz interna que diz: você não vai conseguir, contra a comparação que grita: olha onde os outros já chegaram, contra o velho eu, que insiste em te puxar para trás. E aqui está o que poucos entendem. Desculpa não é falta de tempo. Desculpa é falta de propósito. Quando o seu porquê é forte o suficiente, o como se torna possível. E o quando é agora. Você precisa fazer uma escolha radical. Parar de negociar com suas limitações. Porque cada vez que você diz eu não posso, é muito difícil, não é para mim. Você assina um contrato silencioso com a estagnação, mas existe uma saída e ela se chama autorresponsabilidade. É quando você para de culpar o mundo, o passado, as circunstâncias
e decide: eu sou o dono da minha história. Eu decido o ritmo da minha evolução. Eu mereço crescer. Pausa. Sinta essas palavras como um decreto. Eu mereço crescer. Repita em voz alta. Se puder, grave isso na alma, porque a partir daqui, não há mais espaço para desculpas, só para atitude. Lembra de quando você era criança? Você sonhava sem limites, queria ser astronauta, artista, inventor, herói, e ninguém te dizia que era impossível. Você acreditava, você tentava, você caía e levantava sem drama, sem desculpa. O que mudou? A resposta é dura, mas libertadora. Você começou a ouvir demais os outros e de menos a sua essência. A escola ensinou que errar era ruim. A sociedade ensinou que sentir medo era fraqueza. Os fracassos te ensinaram que talvez não fosse para você, mas tudo isso foi mentira. A verdade é que os que mais vencem são os que mais tentam, os que mais erram, os que mais falham, e ainda assim não desistem. Thomas Edison fracassou mais de 1000 vezes até inventar a lâmpada, mas ele não chamava de fracasso. Ele dizia: eu descobri 1000 maneiras de como não fazer. Esse é o espírito, essa é a fibra dos grandes, e você também tem isso. Mas precisa parar de usar a desculpa como bengala emocional. Tem dor? Tem. Tem medo? Tem. Mas você segue mesmo assim. Esse é o segredo. Seguir mesmo com medo. Essa frase tem poder. Anote, mentalize, declare: eu sigo mesmo com medo. Por quê? Cada passo dado na direção certa, mesmo trêmulo, é um ato de fé. E a fé, meu amigo, é mais forte que qualquer desculpa. Sigmund Freud dizia que o ser humano é movido por 2 impulsos: a busca pelo prazer e a fuga da dor. E é por isso que a desculpa parece tão sedutora. Ela te afasta da dor imediata, mas te condena à dor permanente. A dor de não cumprir o que prometeu. A dor de ver os outros avançando enquanto você se esconde. A dor de saber que poderia estar mais longe. Mas aqui está a chave. Nem toda dor é inimiga. A dor da disciplina é sagrada. Ela molda. Ela fortalece, ela transforma. É como o fogo que purifica o ouro, como o treino que fortalece o músculo, como o silêncio que amadurece a alma. Você não precisa fugir da dor certa. Você precisa abraçá-la como aliada, porque é ela que vai te levar para um outro nível. É ela que vai te separar do comum. É ela que vai fazer de você um líder da própria vida. Pense em Immanuel Kant, que passou a vida inteira seguindo a mesma rotina rígida, caminhando no mesmo horário pelas mesmas ruas de Königsberg. Chamavam isso de obsessão. Mas, na verdade, era disciplina. E foi essa disciplina que permitiu a ele construir uma das maiores obras da filosofia moderna. Não foi talento, foi foco, foi renúncia. Foi força contra a desculpa. E a sua história pode ser igual. Não igual nos detalhes, mas igual no princípio. Você pode ser extraordinário se parar de negociar com a sua mediocridade. Existe um momento em toda jornada de superação em que o mundo cala, os aplausos somem, as recompensas ainda não chegaram, e tudo o que você tem é a sua decisão. Esse momento é sagrado, porque ele revela quem você é. Quando ninguém está olhando, é ali que o caráter se forma, é ali que o hábito nasce, é ali que o destino é traçado. A Bíblia diz: aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. E você pode achar que sua batalha diária é pequena, mas ela é tudo. É o seu compromisso com o invisível que prepara o caminho para o visível. Você quer o grande? Honre o pequeno. Você quer o extraordinário? Seja excelente no ordinário. Cada dia em que você vence uma desculpa, você ativa algo poderoso no seu cérebro. O sentimento de autoeficácia é a certeza de que você dá conta, é a prova interna.
de que você não é fraco. É o alicerce emocional de uma vida vitoriosa. Carol Dweck, autora de Mindset, mostrou isso em décadas de estudos. Pessoas que acreditam que podem melhorar com esforço, crescem, vencem, transformam realidades. Sabe qual é o primeiro passo? Decidir que desculpas não terão mais a última palavra. Você vai levantar mesmo sem vontade, vai agir mesmo sem apoio, vai construir mesmo sem aplausos, porque você não está mais negociando com o medo. Você está firmado na fé. Fé em Deus. Fé na sua missão. Fé no futuro que você vai conquistar. Você não precisa esperar um milagre. O milagre é você em ação. Gamaliel, o sábio fariseu mencionado no livro de Atos, certa vez disse: "Se isto vem de Deus, não podereis destruí-lo. Do contrário, acabará por si mesmo." E essa é a verdade que vale para a sua missão. Se o que você carrega vem do alto, nada pode te parar. Mas se você permitir que desculpas dominem sua mente, você destrói a promessa, antes mesmo dela nascer. É por isso que o compromisso com a sua disciplina não é só mental, é espiritual. Cada vez que você escolhe o esforço no lugar da inércia, você honra o dom que recebeu. Você cultiva o talento, você transforma a vida num altar de propósito. Porque no fim, não é sobre produtividade, é sobre integridade. É você conseguir olhar para si mesmo no espelho e dizer: "Eu estou honrando a história que vim escrever." O herói ferido não para porque está ferido, ele continua. Justamente porque sabe o valor da sua luta. Você pode estar cansado, mas não está derrotado. Você pode estar atrasado, mas não está fora do plano. Você pode ter falhado, mas não fracassou. A única coisa que realmente importa agora é: você está disposto a ser mais forte que a sua desculpa? Pense nisso com seriedade, porque sua resposta define o resto da sua vida. Chegou a hora da virada. Você ouviu tudo isso porque algo dentro de você quer mais. Quer liberdade, quer evolução, quer propósito. E agora você sabe, essa força existe, está em você. Mas exige uma escolha diária. Ou você continua cedendo à desculpa, ou você renasce na disciplina. A fé não é só um sentimento, é uma ação. É quando você age sem ver, decide sem garantia, acredita sem provas, e cada atitude sua, cada passo, cada hábito, é um ato de fé naquilo que você está se tornando. Então, não espere estar pronto, haja agora. Porque se você não fizer por você, ninguém fará. Deixe que a dor de hoje construa o orgulho de amanhã. Deixe que o sacrifício de agora plante a colheita que vai te sustentar. E quando a desculpa voltar, e ela vai voltar, você vai olhar para ela com firmeza e declarar: "Eu sou mais forte que isso. Eu sigo mesmo com medo. Eu mereço crescer. Nada me faltará. Eu sou dono da minha história." Feche os olhos por um segundo. Respire. E imagine você, daqui a 6 meses, sem a desculpa, sem o peso da procrastinação, vivendo no ritmo do seu propósito. Essa é a sua missão. E ela começa agora. Se esse vídeo falou com sua alma, comente aqui embaixo: "Eu sou mais forte que minha desculpa." Deixe isso registrado como um compromisso com você mesmo, como uma semente que você planta hoje e que vai florescer nos seus próximos dias.